esse pedaço aqui eu falei bem parte por parte, porque é bem central para a gente entender o que é e o que não é depressão, né? Então vocês viram que é um negócio pesado. Só que você pode ter só essas coisas que a gente falou. Porém, você também pode ter um ou mais especificadores, que são os DLCs lá que eu falei. O que é o especificador? Cara, é um DLC do seu game, tá? Ele é uma característica a mais que você pode ou não ter. Inclusive, tem alguns que você pode ter ao mesmo tempo, tem outros que anulam um ao outro. Então, se você tem esse, você não pode ter esse outro. Tem todas as combinações ali, tá? Eu não vou dar muitos detalhes, ok? Mas esses aqui são os de depressão. Você pode ter um especificador chamado com sintomas ansiosos, ou seja, você pode ter, isso é uma coisa que o pessoal estava perguntando lá antes, você pode ter uma comorbidade, por exemplo, de um transtorno depressivo maior com, vamos dizer assim, transtorno de ansiedade social, né? A famosa TAS. Ou você pode ter TAG também, transtorno de ansiedade generalizada. Você pode ter os três, inclusive, tá? Se você quiser falar, cara, vamos ver aqui, às vezes você pode descobrir que você tem mesmo, ok? Vamos lá, exemplo da minha ex-esposa. Ela tinha transtorno de ansiedade social, transtorno disfórico pré-menstrual, daí virou transtorno depressivo maior e transtorno depressivo persistente. Tá certo? Ela tinha bastante coisa. Eu tenho. Não é um transtorno, né? Mas é uma questão. Eu tenho altas habilidades, né? AHSD, altas habilidades de superdotação. Eu tenho transtorno depressivo maior ou transtorno depressivo persistente. Talvez eu tenha tido, num grau significativo, transtorno de ansiedade social durante uma boa parte da minha adolescência, o iniciozinho da idade adulta, talvez. É difícil fazer um diagnóstico olhando para trás. E se eu tive, ele já entrou em remissão, ok? Então eu tenho esses aqui, mas por sorte eu não tenho um transtorno de ansiedade. Né? Talvez eu tenha tido de ansiedade social lá atrás. Então você pode ter transtornos separados, porém você pode ter apenas, entre aspas, um transtorno depressivo com sintomas ansiosos, ou seja, vários sintomas que lembram TAG, transtorno de ansiedade generalizada, você pode acabar tendo junto ali, mas sem ser um diagnóstico à parte. Tá? Quem vai falar as especificidades disso é o profissional que está te atendendo. Mas uma das coisas que é importante da gente diferenciar é pelo tratamento. Porque geralmente o especificador de com sintomas ansiosos, você não precisa trabalhar ele à parte. Geralmente você só trata a depressão e os sintomas ansiosos desaparecem juntos. Eu tenho com sintomas ansiosos, inclusive, né? E uma das coisas que eu tinha era episódios de pânico, episódios de ansiedade, mas não é porque eu tinha um transtorno de ansiedade. Eram episódios de pânico e de ansiedade por causa da minha depressão. Olha que droga, né? Então isso é uma possibilidade. Você pode ter com características mistas, tá? Também não vou explicar muito, a gente falou um pouquinho de bipolaridade. O que acontece você pode ter uma depressão e enquanto você tem esse aqui é bem raro, tá, gente? Mas enquanto você tem os sintomas depressivos, você tem uma pitada de sintomas de mania ou hipomania. Que eu falei que é aquela depressão meio que ao contrário, assim. Ou seja, um negócio bem confuso, mas você tem características de depressão e características que são quase que exatamente o oposto da depressão ao mesmo tempo. É bem louco também. É um negócio assim que confunde muito a pessoa, sabe? Com características melancólicas. Agora, se vocês querem imaginar a depressão mais clássica daqueles livros de romance antigos, é com características melancólicas. É aquele tipo de depressão. Geralmente um transtorno, se não me engano, tem que ser um transtorno depressivo maior, não pode ser só persistente, inclusive. É aquele que a pessoa vai ficar muito para baixo, que ela vai ficar lentificada, que ela não vai comer. Então ela não pode comer demais, ela tem que comer de menos. Ela vai ficar com insônia, ela vai ficar super, né, com o retardo psicomotor, ela vai ficar muito chorosa, muito para baixo, sabe? É aquela depressão que se a gente imaginar uma depressão clássica, você está pensando num transtorno depressivo maior com um especificador com características melancólicas, tá? Então, é essa a ideia, né? O escritor, né, que acho que a Juliana mencionou ali antes, talvez fosse justamente um com características melancólicas, ok?
A gente pode ter quase que o contrário, que é com características atípicas, que é um nome super antigo que a gente precisa atualizar, porque assim, quando a gente criou lá atrás a ideia de depressão, inicialmente, identificou o que seria depressão, a gente percebeu que tinha algumas pessoas que tinham sintomas que não pareciam nada a ver com depressão, mas mesmo assim tinham depressão. Esse com características atípicas ocorre principalmente com jovens adultos, tá? Na faixa de final da adolescência para jovem adultescência, vamos dizer assim. E são pessoas que têm características específicas dentro da depressão, elas cumprem os critérios diagnósticos da depressão, mas elas têm umas características de geralmente elas não estão tão lentificadas, elas geralmente tendem a comer mais em vez de não comer muito, e elas tendem a conseguir manter um pouco mais a vida delas, mesmo tendo um transtorno depressivo maior, porém elas também têm uma característica assim, de ter uma ansiedade social muito forte, sabe? É uma misturinha bem louca, assim, e elas geralmente são muito bem reativas a eventos positivos. Então, se coisas boas acontecem com elas, a depressão delas dá uma sumida, sabe? Ela dá uma diminuída, opa, legal, sabe? Deu uma melhorada. Só que ela já volta a piorar. Mas, geralmente, a depressão, principalmente o transtorno depressivo maior, a pessoa não é muito reativa a eventos positivos. A pessoa com características atípicas é mais reativa positivamente, sabe? Então, esse é quase que quase um especificador que a gente quer ter quando tem depressão, sabe? É menos pior de ruim, né? Tenho com características psicóticas. Características psicóticas são principalmente alucinações e delírios aqui que a gente está falando, que são de quadros comuns de psicose, né? Esquizofrenia e quadros parecidos. Alucinações são modificações dos nossos sentidos, ver, ouvir, sentir coisas que não estão ali, ou o contrário, né, que é a alucinação negativa, que é mais rara, que é não ver uma coisa que está fisicamente ali, não ouvir uma coisa que está fisicamente ali, mas geralmente são positivas, no sentido de uma adição de alguma coisa que não está. E delírios é quando a gente não tem uma alteração dos sentidos, porém, a gente tem uma certeza absoluta de que alguma coisa está acontecendo, mas alguma coisa que tem muito pouco lastro na realidade. Eu já tratei, eu acho que uns 4 casos de depressão com características psicóticas. No geral, as temáticas costumam ser bem específicas, do tipo a pessoa ter alucinações principalmente relacionadas a vultos, ou ouvir vozes negativas, incorpóreas, que parece que vêm da própria cabeça, que falam principalmente coisas negativas sobre ela, tipo humilham ela ou alguma coisa assim. É bem específico, geralmente, sabe? As temáticas dos delírios, né? A gente falou do delírio de grandeza, lá da mania. Não é delírio de grandeza, sabe? É mais tipo delírio de ruína, delírio persecutório, né? Já tive pacientes que falaram pra mim, nossa, Arthur, eu tô na rua e parece que tem alguém me perseguindo. Parece que meus colegas de trabalho, parece não, eles falam, eu tenho certeza que estão me perseguindo, só que eu não vejo ninguém. Meus colegas de trabalho com toda certeza estão tramando contra mim, né? Delírio de ruína. Pode ser também, tipo, já tive gente me falando assim, eu tô lá assistindo Netflix no meu sofá, e eu tenho certeza que tem alguém me observando da janela, e daí quando eu viro, eu tenho certeza que a pessoa se abaixa, sabe? É uns negócios bem intensos, é um delírio persecutório, né? De perseguição, como a gente chama. Então a pessoa pode ter características psicóticas, mas isso não quer dizer que ela tem esquizofrenia, são coisas absolutamente diferentes. Até porque é só tratar a depressão que isso aqui também some. Ok? Você não precisa, assim, pelo amor de Deus, não dê antipsicótico para uma pessoa que tem depressão com características psicóticas. São coisas completamente diferentes, tá? Tem a catatonia. Catatonia também geralmente está relacionada a psicose e tudo mais, mas no caso específico do especificador de catatonia dentro da depressão, pense de modo geral naquelas pessoas que não vão conseguir se mexer direito, que vão ficar basicamente encamadas, sabe? Parece que a pessoa está numa outra dimensão, assim. Tô resumindo bem, é um negócio muito mais complexo do que isso, mas vai ser bem difícil de eu conseguir explicar, e é uma bem rara, tá? No sentido, assim, de que com catatonia, cara, é um negócio difícil. Se você tá aqui assistindo essa live, você, com 90%, 90 e poucos por cento de certeza, você não tem depressão com catatonia, não, tá? Vai ser bem difícil. E aí a gente tem essas últimas duas aqui, que é com padrão sazonal. Essa é bem comum de lugares como, por exemplo, o Brasil,
que tem climas mais tropicais. É muito mais comum em zonas muito mais temperadas, como por exemplo, sei lá, a pessoa mora na Patagônia, para dizer um exemplo aqui da América do Sul, ou a pessoa mora numa parte da América do Norte ou da Europa que é muito nórdica e vai ter climas muito seasons, como é que é seasons? Estações do ano muito diferentes entre uma e outra, geralmente com neve, uma incidência solar completamente diferente. O que, por exemplo, não acontece tanto aqui no Brasil. Mesmo eu que moro em Curitiba, né, na região metropolitana de Curitiba, cara, é a capital mais nublada do mundo, segundo algumas pesquisas, ganha até de Londres. Mas assim, não é tão absurdamente diferente assim, não é nível neve, né? Então, geralmente nesses lugares muito diferentes, se a pessoa tiver por pelo menos 2 anos seguidos, ou seja, dois ciclos completos de estações, um padrão de depressão que geralmente no inverno, ou no máximo no inverno ou no outono, existe e é verificado, cumpre os critérios diagnósticos, e daí nos outros meses e estações do ano a pessoa não cumpre os critérios diagnósticos da depressão, ou seja, ela vai e volta com as estações literalmente, ela tem um especificador de com padrão sazonal, ok? E por fim, a gente tem um famoso com início no periparto, que antigamente era chamado de pós-parto, mas hoje em dia a gente entende melhor a depressão peripartal, vamos dizer assim, e a gente entende que não é apenas depois do parto, a gente entende que ela também pode começar antes do parto, logo antes do parto, né, assim, próximo, né? Então, peri é um radical que quer dizer perto, tá? Então, periparto, próximo do parto, ok? Assim como a gente tem a palavra perimenopausa hoje em dia, né? Que a pessoa está chegando perto da menopausa, só que já começa a ter algumas alterações. E a gente sabe, por exemplo, hoje em dia que a questão da depressão com início no periparto tem mais a ver do que a gente achava antigamente com todas as mudanças físicas e de hormônios que a pessoa já está sofrendo mesmo antes ali do parto. Então ela pode começar logo antes do parto, logo no parto, logo depois do parto, por isso periparto, ok?